Maravilha! Vamos então à primeira aula do curso de Neurodidática. Nós somos o nosso cérebro. Muito bem, vamos lá então começar a vislumbrar toda essa maravilha do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro e ver como aplicar isso dentro da nossa sala de aula. Então, nós somos o nosso cérebro, é a nossa primeira aula. Vamos a ela? Bom, o primeiro fundamento que nós trabalhamos dentro de nós somos o nosso cérebro é um princípio que fala sobre o cérebro se transforma durante toda a vida. Então, esse princípio ele é fundamental para que nós entendamos que nós somos construídos a partir do momento em que nós somos gerados e tudo o que acontece na nossa vida, todas as aprendizagens pelas quais nós passamos, elas contribuem, elas são fundamentais, na verdade, para que o nosso cérebro se desenvolva. E aí não tem como nós não falarmos sobre o fenômeno da neuroplasticidade. Por quê? Neuroplasticidade é a base neural de toda a aprendizagem que nós efetivamente temos. Toda nova aprendizagem, ela gera mudanças físicas no nosso cérebro. Ela faz com que novos neurônios sejam construídos, ela faz com que novas conexões neuronais, as sinapses, sejam formadas. Enfim, o nosso cérebro, na verdade, ele é a nossa construção. Então, quando a gente fala de aprendizagem, nós estamos falando, na verdade, da ocorrência da neuroplasticidade. E como é que a gente faz, como é que a gente leva esse conhecimento da neuroplasticidade para dentro da nossa sala de aula? Bom, primeiro nós temos que considerar duas coisas que estão aí embaixo no seu slide. Todo cérebro tem sempre algum conhecimento a apresentar. Ou seja, o seu aluno não é uma tábua rasa. O seu aluno tem conhecimento. Ele pode não ter o conhecimento que você tem sobre a sua disciplina, ele pode não ter o conhecimento e a experiência de vida que você tem, mas ele traz algo dentro dele. Ele traz o conhecimento vivencial de tudo que ele aprendeu na vida dele. Ele traz a experiência de vida, da vida dele, na família, na comunidade onde ele vive, a forma de falar. Então, ele sempre tem algum tipo de conhecimento. Às vezes ele tem um conhecimento específico em relação a alguma coisa que você não tem. Por exemplo, ele pode saber tocar violão, você não sabe. Ele pode saber como mexer em determinado mecanismo, em alguma máquina que você não sabe fazer. Então, aproveitar esse conhecimento dentro da sala de aula, trazer o conhecimento do seu aluno para dentro da sala de aula, é fundamental para que ele se envolva nessa tarefa neuroplástica de aprender. Então, utilize os talentos únicos que seu aluno tem. Como é que eu vou saber dos talentos únicos? Bem, perguntando, conversando, observando, escutando. As habilidades individuais que ele tem, as capacidades que os seus alunos têm. Todos eles têm habilidades e capacidades diferentes. E se você começar a interagir com eles e trazer esse conhecimento que eles têm para dentro da sala de aula, com certeza a sua aprendizagem e a aprendizagem deles, porque você também aprende dentro da sala de aula, vai ser muito melhor, vai ser muito mais dialogal e eles vão estar muito mais envolvidos com aquilo que você precisa ensinar em termos de conteúdo. O cérebro, ele é único, fruto da genética e do ambiente. É o segundo princípio que nós trazemos aqui. Como é que esse negócio de cérebro único? É como se fosse uma digital. O seu cérebro, ele é resultado direto entre a sua genética, que é única, mesmo que você tenha um irmão ou uma irmã, ou irmãos e irmãs, a sua genética é única, e principalmente os estímulos pelos quais você é exposto também são únicos. Ou seja, essa combinação, levando em conta que o seu cérebro ele é modificado fisicamente, nós vimos isso no princípio anterior.
por toda a experiência pela qual você passou, então o seu cérebro é único. O seu cérebro e os seus cérebros dos alunos que você tem. E a aprendizagem, ela também gera mudanças no nosso cérebro pela neuroplasticidade. Isso modifica o nosso comportamento e determina a nossa forma de agir e de pensar. É claro que tem mais coisa embutida aí, tem questões subjetivas que estão envoltas nessa questão da nossa formação cerebral, mas principalmente o que nós devemos fazer é sempre tentar adequar o processo de ensino de avaliação à realidade dos nossos alunos. Está vendo que são dois princípios que eu falei e nas duas vezes eu estou falando para você o seguinte: traga o conhecimento desse aluno para junto de você. Traga a realidade desse aluno para dentro da sua sala de aula. Isso faz toda a diferença. Isso faz com que ele se sinta pertencente à sua sala de aula, à sua forma de dar aula, e vai fazer toda a diferença na vida dele. Terceiro princípio, somos diferentes nas diversas fases do desenvolvimento. Nós somos diferentes. Piaget já tinha falado disso, né? E de certa forma, Vygotsky também. Conforme nós vamos passando pelas fases de desenvolvimento, desde o nosso nascimento até a fase da infância e depois da adolescência e a fase adulta, nós temos enormes mudanças. E essas mudanças também se refletem em nível cerebral. Isso é uma prova de como o nosso cérebro ele se individualiza a partir da combinação entre a genética e o ambiente. Olha eles aí de novo. E aí, qual é a consequência disso para a nossa sala de aula? Muita gente tem dificuldade de lidar com a diversidade. Mas não adianta. A nossa sala de aula é diversa. A nossa sala de aula, ela precisa ter esse olhar da diversidade. Porque quanto mais nós aceitarmos a diversidade e nós estimularmos essa diversidade, mais ricas serão as experiências que nós teremos em sala de aula. Lembra de aproveitar tudo aquilo que o seu aluno traz de conhecimento? Isso é você saber lidar com a diversidade. Isso é você valorizá-lo como pessoa. E aí você vai tê-lo para junto de você. Ao invés de manter aquele distanciamento que nós vimos tanto dentro da educação, professor é professor, aluno é aluno, e nós não nos misturamos. Não, tem que misturar. A diversidade, ela faz isso. Ela mistura esses cérebros de forma que eles possam ser usados dentro do conhecimento e da aprendizagem que você quer ter, porque você também tem, e os seus alunos têm. Então, pega essa questão da fase de desenvolvimento, adequa isso e faz com que os seus alunos sejam tratados de acordo com a fase de desenvolvimento que eles estejam. Não trate criança como adulto. Adeque a linguagem. Saiba como falar. Saiba o que esperar. É claro que para isso você precisa estudar as teorias de desenvolvimento da aprendizagem, principalmente Piaget e Vygotsky, que são os mais conhecidos, mas também podem ser outros autores. Mas você precisa ter esse conhecimento próximo de você. Senão, a coisa fica meio que perdida e você não vai conseguir falar a linguagem desse aluno de uma forma adequada. E o quarto princípio, nosso cérebro se constrói socialmente. A importância das relações, dos relacionamentos. Nós temos uma rede neural que precisa ser ativada e essa rede neural ela é responsável pela cooperação mútua. E essa cooperação mútua ela reforça uma outra característica humana básica, que é o altruísmo recíproco, na qual cada um procura ajudar o outro, na qual cada um entende que cresce em si, mas também cresce no outro. E essa rede neural basicamente é a mesma que processa as recompensas. Então traz muita satisfação para as pessoas estar num ambiente em que todo mundo colabora, em que você é uma peça de uma engrenagem de sucesso. E aí, o cérebro ele vai construir a sua estrutura e as suas funções através dessas interações. Vygotsky falou muito sobre isso. E ele está certo. Nós precisamos das interações para podermos crescer.
Então, quanto mais nós estimularmos essas interações dentro da cultura em que nós vivemos e que esses alunos também vivem, nós vamos ter muitos benefícios. Entre eles, a questão do relacionamento interpessoal, que dirime e minora muitos problemas de comportamento e de disciplina dentro da sala de aula. A questão da colaboração. Quando você pede para alguém colaborar, significa eu acredito que você tenha algo para dar para todos nós. Então você valoriza esse conhecimento desse aluno. E aí, como é que você pode fazer isso dentro de sala de aula? Trabalhando atividades ou projetos em grupo. Estimulando que esses grupos se construam e se ajudem. E para fazer isso, o aluno vai ter que se envolver. Não tem jeito. E aluno envolvido acaba sendo aluno engajado. Então, para terminar essa aula, a aprendizagem ela demanda a participação ativa dos alunos. Vamos trabalhar com as experiências ativas de aprendizagem? Vamos tomar esse aluno ativo. Aluno ativo é aluno engajado, é aluno que quer aprender. Respeite as especificidades das atividades, dos papéis e das responsabilidades dos alunos nas tarefas. Ou seja, à medida que você passa para eles a responsabilidade de se autoconduzir, os papéis que eles têm a cumprir e quais são as atividades que eles têm que fazer, e você dá espaço e liberdade para que eles façam, você vai ter exatamente esse engajamento. E também trabalhar em nível de feedback, que não é uma coisa simples. Tanto não é que nós vamos ter um curso específico sobre feedback. Vocês vão ver que é muito mais complexo do que você imagina. Então, esse feedback de comportamento, de atitude e das atividades, ele deve ser sempre provido por você. Estão bem? Como é que vocês estão se sentindo? Vamos lá, faz um pouquinho mais isso aqui. Não está conseguindo? Vamos tentar uma outra abordagem. Constantemente interagindo como um tutor, você vai conseguir fazer com que eles aprendam e melhorem muito mais. E aí, gente, terminando essa videoaula, a próxima é essa aqui, ó. Tá te aguardando. Nós somos o nosso cérebro, mas não só ele. Te aguardo lá.